Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar. Esse é o de número 5. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo Borges, que assim como eu, ainda está no Brasil, mas é só por enquanto. Eu sou o Gustavo e andei meio mundo para encontrar com o Leandro, que acabou virando um grande amigo. É isso aí, meus queridos. Estou aqui também na outra parte do mundo, creio que a 12 mil quilômetros de distância da nossa querida terrinha. Muito bom! Leandro com a gente, direto do Oriente Médio, metade do mundo pra lá. A gente aqui dando um jeito nesse jet lag e a gente vai entender um pouquinho a história dele, entender o que fez ele sair do Brasil pra ir pro Oriente Médio, como ele entendeu que Deus estava em tudo isso, e a gente vai conhecer um pouquinho mais o Leandro aqui no Jetlag, essa série de Irmãos.com em que a gente conversa com profissionais cristãos ao redor do mundo que entenderam que não estão lá por acaso. Tive a oportunidade, Paulinho, de conhecer o Leandro por meio de um amigo que estava em viagem por lá e conversando sobre esses profissionais cristãos que estão andando pelo mundo e fazendo diferença. Ele estava conversando com um amigo dele e esse amigo falou assim: rapaz, tem um brasileiro que está fazendo uma diferença enorme aqui e ele ama Jesus, você precisa conhecer ele. Aí esse meu amigo conheceu ele e ele falou: você é do Brasil, você não conhece o Gustavo, você precisa conhecer o Gustavo. Rapaz, e a gente acabou se conhecendo por e-mail, depois por mensagem, e eu tive a oportunidade de andar esses 12 mil quilômetros aí, de conhecer ele pessoalmente, passar uma tarde batendo papo, muito gostoso, muito bom, muito legal estar com você, Leandro. O prazer é meu, querido, e na verdade foi uma luta pra gente se encontrar aqui. Eu acho que a gente tava programando se encontrar, acho que há mais de um ano. Pois é, mais de um ano, mas conseguimos. E em breve você vai encontrar com o Paulinho, não te contei isso ainda não, mas ele vai ter oportunidade também. Vamos deixar essa conversa para mais tarde. Nossa, coisa boa. Muito bom, Leandro. Bom, de onde você é no Brasil e o que fez você viajar aí pra outra metade do mundo? Então, eu não sei, a gente brasileiro, a gente já é meio que peregrino, né? A minha mãe é de Ribeirão Preto, meu pai é mineiro, do Triângulo Mineiro, mas eu nasci no Rio de Janeiro, em Cascadura, porque meu pai fazia medicina lá na época, e aí acabei nascendo lá, mas eu mudei muito pequenininho pro interior de São Paulo. Aí foi um lance interessante, porque meu pai nunca me influenciou para ser médico, e quando eu falei pra ele que eu queria ser médico, ele ficou um pouco desapontado, na verdade. É mesmo? Porque o meu pai, ele fez hematologia e lidar com linfoma e leucemia é muito pesado, sabe? Era muito difícil pro meu pai. E ele falou assim, meu, você não tá vendo a minha vida como é e tal, né? Mas aí e qual que foi? Eu escolhi uma outra especialidade que eu não sabia. Quando eu comecei a fazer medicina, eu não sabia que eu ia fazer especialidade. Eu fiz cirurgia plástica. Olha só! Aí, dá pra ser cirurgião plástico e servir ao Senhor, hein? Olha só. Nossa, maravilhosamente. E você consegue resolver um probleminha aí em 12 horas de passagem? Dá tempo? Não, Paulinho, não vai dar pra te consertar, não. Ele não é Jesus Cristo, não. Ele só reflete Jesus Cristo. Ele não é Jesus Cristo, não. É isso aí. Bom, mas você se tornou cirurgião plástico em São Paulo, aqui no Brasil, começou sua carreira, provavelmente até se tornar cirurgião plástico, você já estava clinicando, trabalhando aqui e tudo mais. O que aconteceu que você foi parar do outro lado do oceano? Eu terminei minha formação em cirurgia plástica em 2001, e aí eu morava em Alphaville, ali do lado de Barueri, tinha clínica em São Paulo. Na verdade, quando eu vim pra cá, eu tinha 5 clínicas, e aí eu vendi todas elas, aquelas coisas que só o Senhor faz, porque eu era católico, né, e como bom católico, assim, eu era só, como é que a gente costuma falar? Não muito praticante, né? Nominal. Exatamente. E aí, graças a Deus, a minha conversão chegou junto com o meu convite de vir para onde eu tô. Mas estava trabalhando no Brasil já há quantos anos,
anos antes de ir? Isso aí foi em 2008, janeiro de 2008. Eu estava trabalhando em São Paulo ali por 7 anos já. Nossa, que legal. E aí surgiu o convite para você viajar e trabalhar na sua profissão? Exatamente. Foi um sobrenatural, assim, eu não era acostumado com o sobrenatural de Deus. Foi no mesmo mês que eu recebi o convite de vir pra cá, foi a primeira vez que eu fui na igreja, né? Numa igreja protestante. Foi a primeira vez. Então, foram 2 processos muito intensos que aconteceram juntos. Você recebeu um convite para ir conhecer ou para já ir trabalhar numa clínica? Como é que foi esse processo de conseguir o convite do emprego? Foi uma coisa muito louca, porque eu tava operando muito no Brasil, em São Paulo, principalmente. E o meu anestesista é um senhor muito querido. E ele perguntou pra mim assim, falou, Leandro, você já pensou em sair do Brasil? Eu falei, não pensei em sair do Brasil, não. Eu sou caipira, rapaz. Eu gosto de tomar a lei da vaca lá no curral, andar de pé sujo, tomar minhas cachaças sossegado. Eu era assim. Ele virou e falou assim, não, você tem que sair do Brasil, você tá operando muito. Eu falei, pode ser. E ele me apresentou pra um rapaz, eu nem passaporte não tinha. Ele me apresentou pra um rapaz que vinha montar uma intermediadora de cirurgia plástica na Arábia Saudita. Ele falou assim, olha, eu vou para a Arábia Saudita e depois de lá vou espalhar no Oriente Médio. Você não quer ir? Eu falei, eu vou. Como que é? É assim e tal. Eu falei assim, vou ficar lá uns 2, 3 meses, aí eu posso voltar? Eu falei, pode. Eu falei, então conta comigo. Eu nem passaporte não tinha. Caramba! E aí ele me convidou, eu fui tirar meu passaporte, isso aí foi em dezembro de 2007, eu fui tirar meu passaporte, e aí eu comprei um guia da região do Oriente Médio, e eu tava lendo aquele guia, quando um dia eu tava na minha clínica, numa da clínica que eu tinha em Cotia, eu tava lá com o guia, lendo lá, chegaram 2 libanesas, falaram assim, doutor, nós compramos uma casa muito grande na Avenida Sumaré, em São Paulo, nós queremos ter o senhor de sócio, nós queremos fazer um day hospital de cirurgia plástica. Eu falei assim, não, eu não vou não, muito obrigado, eu tô vendendo as minhas clínicas, já tô de saco cheio, aqui no Brasil a gente paga 40% de imposto, eu não quero mais dor de cabeça pra mim não. E aí ela viu o guia e falou assim, nossa, você tá querendo ir pro Oriente Médio? Peraí. Aí ela foi, ligou na hora pro tio dela, que é um libanês, e o tio dela me convidou pra vir pra cá. E quando eu cheguei aqui, ele me apresentou pra um rapaz do ramo de saúde, e esse rapaz me convidou pra vir pra cá. Não foi aquele outro rapaz que te fez tirar o passaporte, foi outro caminho. Foi outro. Aquele lá eu nunca mais vi. Olha só. Serviu só pra te motivar a tirar o passaporte e comprar o guia. Exatamente. E aí chegou a minha conversão, né? Porque isso aí foi em janeiro de 2008. No dia 20 de janeiro de 2008 foi a primeira vez que eu fui na igreja. E aí chegou a minha conversão, uma semana depois eu vim pra cá. Eu cheguei aqui já transformado. Mas você chegou aí como uma viagem pra conhecer, né? Ou você já chegou aí de mudança, de malicuia? Não, né? Não. Era a sua primeira experiência ainda. Exatamente. Eu pisei aqui no dia 27. E uma semana antes eu tinha ido na igreja. E aí eu cheguei aqui diferente. Eu nem sabia já que você tava tão diferente. Exatamente. Eu cheguei aqui, ele me ofereceu um uísque pra tomar. Eu falei, eu vou tomar o uísque. Cheguei lá, o uísque não descia. Não descia. Tentei outro, não descia. Aí depois eu fui ver que era o Espírito Santo que já tava dentro de mim, que não ia deixar eu beber mais. Bom, mas esse processo, então, você chegou pra conhecer aí o contexto, a cidade, as oportunidades de trabalho, enquanto você tava vendendo aqui. Você já tava com a cabeça de ir. Você ainda não tinha, era a cabeça de ir como um cristão, porque isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Isso. Aí você ficou um tempo lá, voltou, já ficou de vez? Como é que foi esse caminho de assentar? Eu conheci, mas eu não falava inglês, né? E essa é uma grande falha de todos nós. Pois é, e não é por falta de oportunidade, né, cara? Tem oportunidade da escola e tal, mas a gente nunca valoriza o suficiente pra saber que um dia a gente pode precisar de fato, né? Exatamente. Eu tava conversando com um outro diretor da Tent na Nigéria, e lá na Nigéria o povo fala inglês no modo nativo, né? E qual que é a estratégia lá? Eles estão desenvolvendo agora uma escola de ensino de professores de inglês para preparar os nigerianos para sair como professor de inglês, porque é muito fácil conseguir emprego, é muito fácil você conseguir se integrar na sociedade, ser relevante quando você está ensinando inglês ou usando o inglês. E aí eles viraram para mim e falaram, Gustavo, vamos fazer a mesma coisa no Brasil. Eu falei, não, só vocês mandar os professores para cá, porque aqui ninguém dá conta. A gente não consegue entender a importância até surgir uma oportunidade como essa, né? Porque você nunca se imaginou morando fora. Aí quando surgiu a oportunidade, por que eu não me preparei pra isso, né? Aí de repente surge essa oportunidade de você não só ir pra outro país pra ganhar a vida, mas pra levar o evangelho pra um povo que ainda não conhece e você não tá preparado, né? É verdade o que você tá falando aí. Pois é, aí você chegou aí sem o inglês, mas com a possibilidade de desenvolver algo aí. E o
que você fez? Primeiro, eu gostei do salário que ele me ofereceu. Aí eu perguntei pra ele assim, Francisco, eu vou trabalhar em quantos lugares? Ele falou, doutor, o senhor vai trabalhar na clínica e no hospital fazendo as suas cirurgias. Eu falei assim, fechou. Eu que morava em São Paulo ali, né, costumava gastar uma média de 3 horas por dia no trânsito. Se você fizer as contas, 3 horas por dia no trânsito dá mais de um mês no fim do ano. Então eu falei assim, eu tô jogando fora 3 horas por dia. Eu perguntei pra ele, falei assim, você vai trabalhar em 2 lugares. Aí eu gostei, só que eu falei, eu não tenho inglês, né? Ele falou assim, não, então você volta pra aprender um pouco quando eu preparo a papelada aqui. Ah, boa. Esse processo aí gastou 1 ano no total, sabe? E quando eu cheguei aqui, o que aconteceu? Teve uma crise financeira no mundo inteiro em 2008, fim de 2008. Ele virou pra mim e falou assim, não vem agora não, porque eu não vou poder cumprir a minha promessa contigo. O mundo tá em crise, eu não vou poder cumprir o que eu te prometi. Aí eu falei pra ele assim, meu querido, agora já é tarde demais. Você manda o visto. Já tinha vendido tudo. Já tinha vendido tudo, não podia ir na padaria mais, que o seu Manuel tava perguntando pra mim já. E aí, quando o senhor vai e tal? Todo mundo já sabia, já não dava. Todo mundo já sabia. E aí? Aí ele me mandou o visto, eu vim. Aí cheguei aqui, ele falou assim, olha, é aquilo que eu te falei, não vou poder te ajudar. Aí eu falei, tá, o que você sugere? Ele falou, 2 coisas, ou você distribui currículo, ou você volta. Eu falei, Mas até então você tava sozinho, não era casado nem nada, você foi sozinho, decidiu sozinho, né? Não, já cheguei com a minha esposa, querido. Ah, rapaz, eu não sabia desse detalhe. O problema fica bem maior, hein? Pois é. Tem uma esposa linda, nós somos casados há 20 anos. Caramba, então você foi assim com ela e ela aceitou de boa essa mudança radical aí. Foi um processo, né? Mas é naquela época que Deus estava falando as coisas muito claramente conosco. E 1 mês antes de vir pra cá, eu fui numa igreja lá em São Caetano. Eu fui lá e Deus usou. O pastor não me conhecia. Deus me entregou uma palavra lá que estaria me trazendo pra cá, queria me fazer conhecido nas nações e que carimbava o meu passaporte. Olha só que legal. Gente, esse povo não sabe de nada da minha vida. Deus purinho falando, né? Aí eu vim, porque Deus mandou vir, eu vim. Ah, isso é um momento muito importante, porque geralmente as pessoas vão profissionalmente para ganhar a vida, os cristãos, né? E quando chegam no lugar, aí então que eles começam a perceber que Deus enviou eles para lá por um propósito e tal, e mais do que isso, com sustento, né? Que é muito legal. Mas você já foi entendendo isso, né? Exatamente. Eu não sabia o que Deus ia fazer, mas eu sabia que ele estava me mandando vir para cá. Tanto é que o meu inglês ainda estava muito ruim, porque o inglês você só aprende a partir do momento que você pratica. Se você não pratica, você não aprende. Então meu inglês estava muito ruim. E quando eu cheguei aqui, eu tive que validar o meu CRM, né? Eu fui fazer uma prova oral sem inglês. Só Deus mesmo, hein? Só Deus, porque eu gastei 1 mês jejuando, orando e louvando a Deus. Só isso. Aí eu cheguei lá, quando eu fui fazer a prova, era só eu e os 2 médicos. Na hora que eu dei a mão para um deles, eu senti a presença do Espírito Santo dentro da sala e falei, a taça é nossa. E aí eles me entrevistaram lá por quase 2 horas, né? E eu creio que era o Espírito Santo purinho me entrevistando e ele mesmo respondendo as perguntas, por quê? Se fosse depender do seu inglês... Eu tava sem inglês e não tive tempo para me preparar para a prova, aí você imagina, né? Uhum. Bom, mas se eu me lembro bem da nossa conversa, quando a gente se encontrou aí pessoalmente, nesse processo que você teve de se preparar nesse 1 ano, você não se preparou só em inglês, você também, junto com o pastor da sua igreja, você se preparou também como um recém-convertido, o pastor entendeu que você estava indo, como é que foi esse processo do pastor te apoiar nessa caminhada rumo ao campo missionário, um recém-convertido, como é que foi essa? Gustavo, eu vou te falar, essa pergunta sua é tremenda, viu? Porque eu virei pro pastor, eu falei, pastor, eu daqui 6, 8 meses, eu tô indo pro Oriente Médio, o que eu faço? Eu era novo convertido. O que aconteceu comigo, a minha conversão, da noite pro dia, eu vi a luz, da noite pro dia. Tudo que eu fazia de errado, de repente eu parei de fazer, da noite pro dia. Então eu perdi muitos amigos, perdi muitos pacientes, perdi tudo que eu tinha, literalmente. Eu cheguei aqui com $100 no bolso, emprestado por um irmão da igreja. Só isso. Bom, pelo menos já tinha começado a fazer novos amigos, né? Já tinha um irmão. Já tinha. A igreja me adotou, sabe? O meu pastor me adotou. Então, eu virei pra ele e falei assim, olha, eu tô indo pro Oriente Médio. Ele falou, não, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer o seminário da igreja 2 vezes por semana.
semana. E vai vir em todos os cultos. Intensivão mesmo. Eu não saía da igreja, porque na igreja acho que tinha o culto de domingo e tinha mais um que eu acho que era na quinta. Isso, cultos normais. Aí tinha segunda e quarta, seminário. Terça-feira, 6 da manhã, culto de oração. Mais isso, a gente ia pro monte toda semana, ia 2, 3 vezes por semana no monte. E eu ainda visitava outras igrejas, porque eu não sabia esse negócio de denominação. Para mim, igreja é tudo uma coisa só. Então, olha só, aonde coisa eu ia, boa. Onde eu ia, que eu via lá uma igrejinha, eu parava e entrava. Então eu fui em todas as... Eu só não entrei na congregação, porque não deu mesmo, mas entrei em todas, assim. Toda a igreja estava de porta aberta, que eu via lá uma caixa de som, um pastor pregando, eu entrava. E aquilo foi carregando um foguete, assim, dentro de mim. Eu cheguei aqui, eu parecia uma bomba atômica, né? Muito bom. Bom demais, bom demais. Juntou duas coisas sensacionais, né? Novo convertido e um novo país, cheio de gente precisando do evangelho. Isso aí. E aí, quando eu cheguei aqui, eu passei na prova, né? Essa prova aí. E no mesmo mês que eu passei na prova, Deus abriu um apartamento pra gente morar, que foi outro milagre de Deus, porque o apartamento era muito caro, mas o dono do apartamento acho que gostou da gente. E nós moramos nesse apartamento lá por 4 anos. Deus fazendo um milagre. Eu nunca tive um contrato de aluguel com esse homem. Esse homem foi uma bênção na minha vida, mas desde o primeiro momento que nós mudamos para aquele apartamento, nós começamos a liderar um grupo de oração. Formado por brasileiros ou formado por pessoas de tudo que era canto? De tudo quanto era canto, porque aqui no Oriente Médio a gente está no centro do mundo, né? E Deus me tocou pra gente começar um ministério para homens, porque aqui no Oriente Médio tem muito indiano, egípcio, paquistanês, filipino. Eles vêm pra cá e deixam as esposas no país de origem. Aí, tipo, pra tentar conseguir fazer a vida, levantar dinheiro, exatamente. Fica só por um tempo ou vai de vez mesmo? Como é que é? Tem de tudo. Tem gente que vem pra ficar um tempo e fica muito tempo. Tem gente que fica por menos tempo, né? Mas tem de tudo. E aí Deus tocou o nosso coração. A minha esposa cozinhava pra toda segunda-feira à noite oferecer um banquete pra ele. Mas onde você conhecia essas pessoas? Qual que era o seu círculo de relacionamentos? Quando nós chegamos aqui, Deus falou que uma mulher iria nos levar pra igreja. E aconteceu do jeito que ele falou. Na mesma semana, nós achamos uma igreja. E aí nós começamos a fazer amizade com os irmãos da igreja, e aquilo foi alastrando, e nós fomos conhecendo as pessoas, e o pessoal me identificando também, como um médico e como, né, um homem do evangelho. E as pessoas começaram a vir na minha casa. Veio um pastor indiano que me ajudou muito. Até hoje, assim, a gente caminha muito próximo. Ele era pastor e eu era uma ovelhinha nova. Eu achava que ele vinha, que Deus tinha mandado ele no grupo para ele ministrar no grupo, mas ele não ministrava. E um dia eu perguntei para ele, eu falei, mas irmão, você precisa ministrar, você é pastor. Eu falei assim, não, eu tô aqui, Deus me colocou aqui para caminhar com você, te conhecer, ficar perto de você. Eu falei, nossa, olha o zelo de Deus, né? E as pessoas foram vindo. Eu lembro um dia a gente tava nos 10 ou 12 e tinha 8 nações diferentes. Caramba, que legal. Sensacional, hein? Esse grupo de oração de homens, ele virou uma associação na nossa cidade. É uma associação grande, hoje tem quase 1.000 membros. Olha só, todos cristãos? Ou não? Todos cristãos. Mas muitos conheceram o evangelho por meio dessa associação ou foi aglomerando crente mesmo? As duas coisas aconteciam, né? E hoje, assim, a visão principal dessa associação é ajudar os irmãos cristãos a gerenciar os negócios, né? Porque a gente crê que o Senhor tem todas as coisas, nós somos mordomo, né? Administradores daquilo que o Senhor nos confia, mas o nosso povo não entende e não consegue viver isso. Então a gente trabalha nesse sentido, para o cristão entender o que Deus tem para eles, né? Aí vocês fazem encontros frequentes, como é que funciona? Eu não entendo bem como que é uma associação nesse sentido. A gente faz encontros, a gente faz seminários voltados na área dos negócios, a gente faz um pouco o que a gente chama de networking, né? De conexões. Então a gente faz reuniões que as pessoas apresentam os seus negócios e seminários também, tudo embasado na palavra de Deus, implantando os princípios da palavra de Deus no mundo dos negócios. Muito legal, muito legal. É muito legal. Então, assim, a gente tem alcançado, né, muitas pessoas que não conhecem o evangelho através de obras sociais com essa associação, e também o reino tem expandido porque os nossos irmãos estão aprendendo a investir no reino, a ter visão de reino, né? Porque você tem que ter visão de reino, não visão de igreja, mas de reino, né? Deus me deu uma clínica muito bonita, mas a clínica é dele. Para contratar as pessoas, eu tenho que perguntar para ele, para ver o que nós vamos fazer com o lucro, o que nós vamos fazer, tem que perguntar para ele.
ele. Eu não posso tomar decisão sozinho, porque a clínica não é minha. Eu sou só um administrador. Muito bom. Interessante, Leandro, você falar da clínica, porque você falou que ia ir para trabalhar numa clínica e no hospital. Depois deu tudo errado. E aí você foi procurar emprego. E agora você tem uma clínica. Como é que chegou a ter uma clínica? Jesus faz essas coisas loucas aí, né, irmão? Então, eu cheguei aqui no meu primeiro emprego, foi uma bênção, assim, literalmente, porque ele era, acho, católico ortodoxo. O dono da clínica que eu fui trabalhar, que não foi o que me convidou. O que me convidou, realmente, ele não pôde cumprir. Eu fui distribuir currículo e aí alguém me contratou e tal, que foi esse homem. E ele, muito querido, só que ele não me pagava. Eu fiquei 6 meses sem salário, sabe? Ele te contratou, prometeu pagar, não pagava. Exatamente. Mantinha a promessa que um dia ia pagar. Ele me dava só pra comer. E eu não tinha o que fazer, porque aqui, você fica na mão do cara, entendeu? Eu não podia faltar no trabalho, não podia romper o contrato, nada disso. E aí ele me dava só pra condução e pra comer. Mas tem um Deus lá em cima que a gente serve, né? E aí Deus me tirou das garras desse homem lá, que eu aprendi muita coisa, que foi muito duro comigo, mas pela graça e misericórdia de Deus, muitas vezes nós brigamos verbalmente, mas sempre não durava um dia. A gente já ligava um pro outro, eu já pedia perdão, a gente já ia, já se abraçava, às vezes chorava junto. E ele é um grande amigo meu hoje. Olha só. Eu operei ele, operei a esposa dele, uma graça de pessoa, assim. Mas ele realmente não me pagava, foi um tempo muito difícil. Mas aí, nesse tempo, eu tive 2 situações que eu aluguei uma sala dentro de uma clínica grande, mas a primeira sala eu não consegui pagar o aluguel, tive que sair. E aí um muçulmano ofereceu uma sala pra mim, e aquele negócio, né, irmão? A gente caminha em 2, minha esposa sempre muito firme comigo, me apoiando nas minhas atitudes, mas ajudando eu a tomar as decisões, né? E quando eu fui alugar essa sala desse muçulmano, eu levei ela lá na clínica, e na clínica dele tinha muitas mandalas na parede, assim, uns quadros feios, assim, sabe? Uhum. Aí a gente já naquela assim, né? Nossa, que lugar pesado, que coisa ruim, né? Vou trabalhar aqui, não vou, olha aí, tá cheio de demônio aí e tal. Né? Aí tô lá conversando com ele, eu perguntei, mas seu fulano, o senhor, porque eu não tenho paciente, eu preciso que o senhor me encaminhe os seus. Ele falou, não, eu vou te mandar paciente, fica tranquilo. Não, mas veja bem, eu tava na outra clínica, a outra clínica me prometeu que ia mandar paciente e não mandou ninguém, aí eu tive que sair de lá. O senhor vai mandar? Ele virou e falou assim pra mim, ué, cadê a sua fé? Você não tem fé, não? Olha isso. Toma aí cara, ali virou a chave, sabe? Quando ele falou de fé, eu falei, caramba, o cara tá pregando pra mim, meu. E aí eu concordei e ali foi, assim, um passo de fé tremendo e as coisas começaram a acontecer na minha vida. Depois de 1 ano que eu tava ali com ele, isso já fazia 1 ano e meio que eu tava aqui, uma empresa norte-americana me contratou pra eu ser responsável por uma clínica nova deles que eles iriam abrir. Provavelmente por causa do seu bom trabalho lá, né? Você devia fazer um bom trabalho e isso chamou a atenção deles de alguma maneira. E esse seu atendimento, você fazia e faz até hoje só com inglês? O inglês é suficiente pra você se comunicar e fazer o seu trabalho aí no Oriente Médio? Eu já falo um pouco do árabe, graças a Deus, mas nunca tive problema, não. E outra, sempre tem alguém perto que traduz, ou um familiar, ou então um funcionário da clínica, né? Sempre tem alguém que traduz. E aí, depois de 6 anos que eu tava nessa empresa, eu fui num culto e aí o profeta falou comigo, Deus me fala que chegou o tempo de você ter a sua clínica. Eu falei, nossa, mas tá tão bom lá onde eu tô. Porque eu já tive clínica no Brasil, eu sei da responsabilidade, né? E aí ele falou, Deus tá falando que o teu tempo chegou e ele vai providenciar os investidores. Eu falei, tá bom. E aí aconteceu, os investidores me acharam, eles entraram com dinheiro, entrei com o trabalho e hoje a gente tem uma clínica muito querida, muito bonita. E você sentiu muita diferença ao exercer a sua profissão aí em outro país, em outra realidade? Teve algum choque de cultura nesse sentido ou foi tranquila essa adaptação? Não, teve algumas coisas, né? Porque a mulher árabe, ela é diferente da brasileira. A brasileira foca no corpo. A árabe, ela foca no rosto, né? Que é o que aparece geralmente quando tá com toda aquela roupa por cima, né? Exatamente. Então, assim, é uma outra abordagem. Mas o mais bonito nisso tudo é o evangelho, porque o evangelho me capacitou a amar esse povo, entendeu? Uhum. A amar, a entender, a clamar por eles. Então, assim, hoje eu amo o que eu faço. A gente lidera 2 ministérios
ministérios, né? Uma é essa associação, outra é a própria igreja, que Deus nos deu também uma igreja, e todos os ministérios que tem dentro da igreja, né? O evangelho nos capacitou a estar expandindo o reino, principalmente através do amor, porque nós não viemos aqui, e essa é uma mensagem que eu tenho no coração e eu quero que vocês levem isso aí. Eu não vim aqui para converter ninguém, eu vim aqui para apresentar a eles o Pai maravilhoso que nós temos lá no céu, que deu a vida por eles. E nós estamos aqui para amar esse povo, o que é uma abordagem totalmente diferente de muitas pessoas que vêm para cá. Não, vamos converter os caras. Meu, se for assim, você não vai conseguir ninguém vai falar com você e você vai sair daqui uma situação muito delicada, porque Jesus pregou o amor, pregou o Pai, né? E eles têm uma particularidade lá atrás de Abraão, que eles foram rejeitados e tal. Então, só quando você entende isso, você consegue entender o povo árabe, a cultura árabe, né? E Deus tem dado a revelação disso, a gente tem tido, assim, momentos maravilhosos com esse povo, né? E aí Deus tem dado as ovelhinhas no tempo e do jeito certo, a coisa tem acontecido. Vocês estão aí há pouco mais de 10 anos já, né? Isso. Com quanto tempo você começou a se sentir em casa? Como é que foi essa sua adaptação aí? Você já está bem aculturado aí e tal, mas com quanto tempo você olhou para esse país e percebeu que essa já era a sua nova casa, você não sentia mais aquela saudade louca de voltar pro Brasil, pros seus familiares e tal? Tá aí um ponto que eu nunca parei pra pensar, mas eu acho que depois aí de uns 4 para 5 anos, todas as vezes que a gente viajava, principalmente pro Brasil, a gente não sentia que o Brasil era a nossa casa mais. Olha que interessante. Isso é muito louco, né? Você foi criado a vida inteira aqui, aí de repente você vai pra uma nova realidade, tem aquela dificuldade no começo, muita coisa diferente, comida, relacionamentos, pequenas coisas do dia a dia são muito diferentes. De repente, assim, a chave começa a virar e o seu país de origem começa a não ser mais a sua casa. E o lugar onde você está se torna a sua casa. Isso é muito louco. É mais ou menos como a nova vida em Cristo, né? A gente olha pro passado, a gente não reconhece mais a gente nele. Hoje a gente vive uma nova vida. E eu acho que a mudança de país, a mudança de realidade tem muito a ver com isso também. Você olha pra trás e não reconhece mais. Você tá numa nova forma de viver. É exatamente isso. Você tem uma nova cultura, você tem novos relacionamentos e a vida vai seguindo diferente. Porque Deus nos chamou para sermos peregrinos, né? Hoje nós amamos esse povo aqui e eu te falo, você quer me ver chateado é ver alguém falando mal do lugar que eu moro. Leandro, você fala o tempo todo em nós e você se refere à sua esposa o tempo todo. Eu acho isso sensacional. Quando eu tô conversando, contando meus casos, eu faço a mesma coisa e o Paulinho faz a mesma coisa. Mas me conta, o processo de adaptação da sua esposa, você acha que foi parecido com o seu? Foi sincronizado ou para ela foi muito diferente? Foi sincronizado por muitas razões. Primeiro que já era plano do Senhor, porque quando o Senhor tá, na parada, não tem coisa que segura, né? E a gente, assim, veio pra cá mesmo na fé, não teve mais nada, não tivemos nada facilitando, nada. Foi Deus purinho na veia mesmo. Então, assim, a gente já era, que é o que eu falei no começo, sempre foi meio peregrino, né? Já tinha morado em Valinhos, depois fomos pra São Paulo, depois fomos pra Alphaville. Então, assim, a gente já estava acostumado com essa ideia de fazer e perder os amigos, já estava vivendo um pouco disso, né? Isso já dá uma preparada, né? Muito legal a gente ver isso, muita gente passa por isso, que você começa a perceber que você não é daquele lugar, né? Você já vai treinando a fazer novos relacionamentos, conhecer um pouquinho mais o diferente, aceitar o diferente, né? Mas quando você vai para um país diferente, uma cultura diferente, a adaptação é muito maior, não é só adaptação com novos amigos, é adaptação para uma nova realidade em todas as áreas, em todos os âmbitos, né? Mas aí o que aconteceu hoje, globalização, né, meu? Facebook e tal. Então nós caímos aqui e achamos a comunidade brasileira cristã, né? Cristã, porque a gente era cristão, então a gente achou a comunidade cristã. E isso nos ajudou muito. Tanto é que um dos médicos que foi me entrevistar, ele falou, sabe qual que é o teu maior problema no inglês? Eu falei, não, é a tua esposa, que você só fala com ela em português, e os seus amigos, que só falam em português. Tem que sair e falar. Você ficou no grupo, né? Então, assim, a adaptação dela foi um pouco mais fácil, porque a comunidade brasileira nos abraçou e foi nos ensinando, e a gente foi gostando, foi acostumando, e fomos entendendo que
aqui era a terra da nossa herança. Né? Mas hoje vocês conseguem se relacionar com não brasileiros também, né? Vocês não ficam fechados num grupo só de brasileiros. Não, aqui a gente tem amigos do mundo todo. Tem australiano, irlandês, paquistanês, afegão, canadense, americano, brasileiro, árabe, tem de tudo. E como é que é falar desse amor de Cristo especificamente? Você falou que você demonstra esse amor, vive esse amor, isso faz parte de nós como cristãos, mas como que é esse acesso para você falar de Cristo para os árabes ou para as pessoas que não conhecem a Cristo? Você tem esse acesso? Como que eles compreendem isso na vida deles, na realidade deles? Tem uma informação que está faltando que eu vou adicionar. Por exemplo, Deus me trouxe para cá como médico, Ele não me trouxe para cá como pastor. Hoje eu sou pastor, eu fui ungido pastor em 2014, 5 anos atrás, entendeu? Eu cheguei aqui em 2009, 5 anos depois eu fui ungido pastor. Deus me trouxe para cá como médico, né? Ele não me trouxe como pastor. Eu entendo que eu não precisei da igreja para pregar o reino, porque nós somos a igreja. Onde a gente vai, você tá levando a igreja. Eu sempre tive essa concepção, assim, sabe? O meu pastor, ele me deu, assim, dicas maravilhosas e sempre me ministrando à distância e tal, né? E hoje, assim, quando eu tenho a oportunidade, eu ministro o amor de Deus na vida das pessoas, né? Com atenção, com carinho, sempre com uma palavra amiga, uma palavra de cumplicidade, até que a pessoa chega e fala, pô, eu quero mais. Se a pessoa decidir que ela quer mais, eu levo ela na fonte, entendeu? É maravilhoso. Muito bom, muito bom. Essa é a estratégia de viver o evangelho, né? Viver o evangelho dia a dia. Exatamente. Eu já pude ministrar em conferência aqui que eu falei, olha, se você tá vindo pra cá com outro propósito, diferente do de amar a esse povo aqui, eu vou te pedir pra você não vir, você vai pra outro lugar, não vem pra cá que você vai atrapalhar o meu trabalho. Muito bom, isso aí. Você tem que vir pra cá pra amar esse povo, e você vai ver do quanto o amor de Deus vai ser derramado na sua vida por causa desse povo aqui, porque Deus ama demais esse povo aqui. E você falou pra não ir pra aí, né? Se não for pra amar as pessoas. Na verdade, se você entende o amor de Cristo, você não pode ir pra nenhum lugar se não for pra amar aquelas pessoas, né? Fica no seu lugar e vive a sua vida aí, porque se for pra ir pra outra realidade só pra tirar proveito daquela realidade, não acrescentar, não levar algo diferente, algo que o diferencie dos demais, é melhor nem ir mesmo. Então é muito bom ver você, Leandro, e sua esposa fazendo isso, entendendo que vocês não estão aí por acaso, que Deus colocou vocês aí pra fazer diferença no meio desse povo. Isso é muito legal. Obrigado, querido, mas é toda honra e glória pra Ele, porque a gente é só vaso, né, irmão? A gente é só vaso. Muito legal, Leandro, foi muito bom ouvir a história e foi muito legal quando eu tive a oportunidade de ir e ver sua clínica cheia de funcionários de diversos países, os seus pacientes chegando e saindo, gente de diversos países. Eu acredito que a sua profissão te deu acesso a muitas pessoas de muitos países diferentes e te deu um acesso assim sensacional dentro do contexto árabe. E você, como médico cirurgião, você tem acesso a conversar tanto com homens como com mulheres, né? Você não fica restrito a conversar só com homens porque você é homem ou só com mulheres dentro de contextos sociais. Como você é médico, você tem acesso a conversar com as pessoas e elas abrem o coração talvez mais facilmente por confiar em você por conta da sua profissão. E aí o trabalho que você faz de amar é nítido, é fácil de ver o sorriso dos teus funcionários. Tem funcionário na clínica de véu, tem funcionário que tem cara de filipino, cara de indiano, gente de todo jeito, mas todos com o mesmo sorriso, todos com a mesma animação de trabalhar, de servir, de demonstrar esse amor. Nós temos lá na clínica, eu acho que 6 ou 7 nacionalidades diferentes. Logo assim, no começo, porque a gente faz muitas reuniões, né, com o corpo de funcionários, e o que eu mais prego são 3 coisas. O amor, porque isso, gente, é linguagem universal. Todo mundo entende e recebe, que é o amor, o arrependimento e o perdão. Então, eu ensino isso aos meus funcionários e isso cria uma atmosfera maravilhosa. Eu não deixo o funcionário ficar brigado entre si, sabe? A gente sempre dá um jeito de colocar essas pessoas juntas e se arrepender e perdoar e dar tudo certo. E aí o que acontece? Reflete no atendimento. Nós temos aí uma concorrência muito alta e os meus concorrentes querem entender o que está acontecendo na minha clínica, porque como que a minha clínica está indo tão bem, sabe? Que todo
mundo ama, os pacientes amam, os funcionários amam, os meus colegas, que eu tenho outros médicos também amam trabalhar lá e fazer parte da família, sabe? E cria um ambiente diferenciado. Exatamente. Isso é muito legal. E é por causa de Jesus na sua vida mesmo, né? Não tem outra explicação pra isso. E as pessoas vão perceber isso. Deus purinho. É Deus purinho. Fosse depender da gente, rapaz, não tinha jeito, né? Deus purinho. Muito bom. Deus purinho. Muito bom, Leandro. Valeu mesmo por separar esse tempo pra gente aí. A gente tá aqui no jet lag de quantas horas hoje, Gustavo? 7 horas hoje. A diferença aqui agora são 20 para as 10 da noite. Aqui 20 para as 3 da tarde. 7 horas de diferença. A gente gravando aqui um pouco depois do almoço, ele gravando lá um pouco depois da janta. A gente se encontra aqui no meio do caminho e consegue dar os pulos para ter mais um programa do jet lag aqui para você conhecer um pouquinho mais de alguém que entendeu porque está do outro lado do mundo, está vivendo uma vida que demonstra Cristo e nisso as pessoas veem essa diferença. Ele desempenha a sua profissão e está gerando um impacto num lugar diferente de onde ele estava aqui no Brasil. Ele consegue acessar uma outra cultura lá em outros países. Isso é legal demais. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Ele continue usando vocês aí para honra e glória do nome dEle. E todo mundo que for ouvir aí o podcast, né? Que seja tudo para honra e glória do nome dele, porque ele é o único digno. Amém. Muito bom, gente. Então, pessoal, daqui um mês a gente tá de volta com mais um jet lag de algum outro lugar do mundo que a gente nem sabe ainda, mas daqui um mês a gente já vai saber. E a gente vai se preparando para esse jet lag, dando um jeito de gravar e trazer esse conteúdo muito especial para vocês. Valeu mesmo, pessoal. Valeu, querido. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.